E nós retomamos hoje a explicação do catecismo nós paramos na explicação do primeiro mandamento. Nós vimos já a parte dogmática e agora começamos a parte moral que nós devemos fazer. Então a gente está ainda no primeiro mandamento, que é mais longo, e nós paramos na pergunta de número 363. Nós tínhamos visto o que era o sacrilégio e agora nós passamos para a questão de número 363, que trata da heresia. O que é a heresia? A heresia é um erro culpável de inteligência pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade da fé. Definição bem simples, mas diz o essencial, cada palavra deve ser pesada. É um erro culpável da inteligência, não é um erro em que a inteligência, em que a pessoa se engana. A pessoa simples, em geral da roça, que não aprendeu direito o seu catecismo, aí solta lá umas pedradas lá, fala isso, aquilo, isso não é heresia em si mesmo. Ele está falando alguma coisa que não está de acordo com a fé. Mas é um erro que não é culpa da pessoa. Aí precisa de esclarecimento. Mas mesmo esse precisa ser esclarecido, é verdade. Porém, é algo que não é grave, porque a pessoa não sabe, mas por causa da ignorância. Mas aí no caso não, é um erro culpável, um erro onde entra a vontade. Onde há culpa, há a vontade. Há a vontade. Ele não quer. Ele não quer. E, justamente, é culpável porque há a pertinácia. Pertinácia, a teimosia, né? Quer dizer, é o erro da pessoa que ele é advertido. E ele é advertido por uma autoridade. Alguém que tem autoridade para isso e lhe adverte, que é superior a ele. Que pertence à hierarquia, e chega e que adverte, mas ele não, ele continua. Então, a pertinácia é, a partir daí, constatada. Constatada. E, justamente, a heresia se torna culpável e, portanto, passível de punição. Porque há culpa. Ele está falando coisa que não presta, que não está de acordo. Porque não é um erro involuntário, é um erro voluntário. A vontade entra. Então, aqui nós fizemos uma divisão da heresia, que não está no catecismo, para um pouco detalhar as coisas. Nós temos a heresia chamada material e a chamada formal. O material é o erro chamado involuntário. Ou, pelo menos, não há teimosia da parte daquele que erra. Pode haver até algo um pouquinho assim, pessoa, um pouco apegada àquilo ali, mas não houve ainda uma advertência clara das coisas. Não se advertiu, isso é errado, está contrário à fé. A pessoa fica com aquilo outro. Pode ser o caso, pode ser de muita gente por aí. Por que chama material? Material porque justamente é a forma, o que existe, ela se opõe justamente à heresia formal. Formal é justamente a heresia propriamente dita. Há um aforismo latino que diz: forma dat esse. A forma dá o ser. Só com a forma é que passa a ver realmente a coisa. Se você tem, por exemplo, tijolo, cal, madeira, cimento, você pega tudo, acumula aqui na sala, pronto. Eis aí, eu tenho uma casa. Tá a casa? Você tem a casa? Não tem. Para ter a casa, é preciso ter a forma, que vai justamente fazer com que o cimento, ou a areia,
etc, etc, vão se arrumar e dispor de tal maneira que dê uma casa. E é a forma que dá o ser. Então, antes você não tem uma casa. Você tem os materiais, o material. Mas você não tem uma casa. Então, igualmente aqui, existe o erro. O erro existe. O sujeito está dizendo uma coisa que, sei lá, ele diz que Nossa Senhora é uma deusa, coisa parecida. Você pode talvez encontrar aqui e ali em algum lugar, mas diz uma bobagem dessa. Então, ele diz assim, coitadinho, que ele não aprendeu direito. Então, é uma heresia materialmente falando, mas ele não é teimoso. Chega ao padre, disser, explicar, não, Nossa Senhora não é uma deusa, ela é a mãe de Deus, mas ela não é uma deusa, etc. Explicar, ele aceita. Então, ele não é herege. Ele está numa heresia material, mas não está numa heresia formal. Justamente a heresia formal é quando o erro entra a vontade, não é só a ignorância, a vontade e a teimosia. A vontade está apegada àquilo. E daí os procedimentos da igreja com relação a isso. Quando Lutero começou a ensinar as coisas dele, olha que Lutero era padre e monge, era um homem culto, professor universitário, alguém que sabia. Você podia pressupor malícia, pertinácia da parte dele. No entanto, se enviaram várias vezes pessoas para discutir com eles, para ver se arrancava aquilo. E ficou demonstrada a pertinácia desse sujeito com relação aos seus erros. Assim, por exemplo, Lutero negou o purgatório. Então, enviaram um dominicano muito sábio, João van Eyck, para discutir com ele. Discutir com Lutero. Lutero discutiu várias vezes com pessoas da igreja, para mostrar para ele que ele estava errado. E, discutindo, Lutero disse, na verdade, não existe um lugar na Escritura em que se fala de purgatório. Aí o dominicano pegou o trecho do livro dos Macabeus, o primeiro livro dos Macabeus, onde se fala justamente em orações feitas pelos mortos, uma coisa louvável. Ele começou aqui, na Bíblia. Aí, esse livro aí não pertence à Bíblia, não, quer dizer. Pertinácia. Teimosia. Simplesmente. Ele não quer saber da verdade. Não adianta. Se fosse uma pessoa em boa fé, você chegar a ele aqui, é mesmo, tal. Não tinha humildade. Não queria saber e ponto final. Então, a primeira divisão é essa aqui, ela é entre a heresia material e a heresia formal. A distinção justamente é que nesse caso aqui existe o voluntário e a pertinácia. A vontade, que quer aquilo, e a teimosia, que faz se apegar àquela coisa. E depois nós temos a heresia interna e externa. Qual é a divisão? Qual é a diferença? A heresia interna só existe na inteligência. É o caso do herege que já aderiu àquilo, que diz, por exemplo, que Nossa Senhora não é mãe de Deus. Eu estudei aqui tudo, Nossa Senhora não é mãe de Deus, mas não diz a ninguém, ele está caladinho, só está na cabeça dele. O pecado já existe. Ele aderiu. Mas ele não manifesta a ninguém, está lá dentro. Está lá dentro. Às vezes ele é um padre, ele é um cardeal, pode ser um papa. Ele não perde o cargo dele por causa disso de jeito nenhum. Ele continua sendo padre, papa. Inclusive os sacramentos que ele realiza, se ele realiza como a igreja faz, são válidos. Mas ele está já pecando por heresia. Por quê? Porque já está na inteligência dele. Ele já aderiu àquilo. E depois nós temos a heresia externa. Justamente, sai da inteligência para fora. Agora, quando ela sai, ela pode ser oculta ou pública. E qual é a diferença? A diferença é que no caso da heresia externa, oculta, pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Se conta com um padre, foi antes do concílio, eu acho, mas já infiltrado por princípios ruins. Mas ela não é interna? Se ninguém conhece? Peraí, ela é externa. Ela é externa, aqui é a divisão, externa. A externa, oculta aí, veja bem, eu acabei de dizer, ela é manifesta para pouca gente. Manifesta para pouca gente. Quando a gente diz verdades ocultas, quer dizer verdades que são manifestadas só para iniciados.
Então, se diz que uma vez se descobriu o papel de um padre, já se fez isso várias vezes, em que onde ele dizia claramente que ele tinha aderido a heresias, isso, aquilo, mas é uma coisa só conhecida de poucos. Não é público, ele não manifesta para todo mundo, só para alguns que ele conhece. O já interno não é manifestado para ninguém. Quando ele manifesta, passa a ser externo. Mas aí só Deus sabe. Mas aqui no caso, ela é oculta, ou seja, manifesta para pouca gente. Então é uma heresia externa, oculta. E a segunda maneira é a pública. Nesse caso aí não há mistério. Ela se manifesta por muitos, por palavra, por escrito, por sinais. Um herege que publica um livro com heresias, pronto, a heresia dele está pública. Um herege que faz palestras claramente e solta as heresias, é herege público, externo e público. Então, está cheio, hoje está cheio. Hoje está cheio. O problema aqui é mais a questão do material e formal. Porque até que ponto ele se dá conta claramente de que é uma heresia. Certas coisas sim, outras não. Porque justamente há um problema seríssimo hoje, é que a autoridade não cumpre o seu dever. No mínimo. E a mais, colabora mesmo com o erro. Então, os que estão na raia miúda, como diz o povo, vão seguindo. Então, até que ponto a boa-fé ou má-fé? É difícil. De um modo geral, a presunção é que quanto mais simples seja e quanto mais baixo na hierarquia, mais a presunção é de que ele esteja de boa fé. Quanto mais elevado, maior a presunção. A presunção é essa. Então, essa é a divisão de heresia. Material, formal. Interna e externa. E a externa se subdivide em oculta e pública. Pergunta de número 364. Que mais coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também todo o comércio ou trato com o demônio e o filiar-se a seitas anticristãs. Dizem que há muita gente por aí. Alguma estatística aí que havia 500 mil pessoas só no Brasil consagradas ao demônio, não sei. Isso é uma estatística aí que eu ouvi falar. Consagradas, quer dizer, consagradas, ou pelo menos fazem um trato para conseguir isso, aquilo, nessas religiões de Umbanda, Candomblé, outras coisas, e também em sociedades secretas, etc. Pessoas que... Isso é mais comum, me parece, em regiões onde o catolicismo penetrou menos. Se diz que lá no oeste, centro-oeste do Brasil, Brasília, por ali, tem muita gente consagrada ao demônio. Muita gente. Mas Fernando não está falando hoje, né? E por isso... Mesmo são pessoas que tem muita gente lá que ela se declara mesmo que se consagrou e desde criança. Exatamente. E daí a gente entende, porque tem tanta possessão lá, tanta gente aparece lá com problemas, isso aqui. Porque uma pessoa que entra num negócio desse, pode ter certeza, a influência demoníaca está forte lá, e a quantidade de catástrofes, de problemas maiores. Você vê, por exemplo, se diz, e parece que é verdade mesmo, que Karl Marx, todo mundo conhece, né? Fez um trato com o diabo. É coisa a um autor, Richard Humbrand, que escreveu um livro, Era Marx um Satanista?, onde ele explica tudo isso. Está na internet esse livro. E se vê sinais claros nas obras de Karl Marx que ele era um satanista. E ele parece que toda a família dele era satanista, ou pelo menos tinha relações, mais ou menos, com o tinhoso, né? Pois bem, vários da família dele se suicidaram. Casos de loucura, isso aqui. Uma quantidade enorme de problemas muito graves na família dele, ligada a isso. Onde há isso, pode ter certeza. Porque o demônio aproveita. Você acha que o demônio concede bens para essas pessoas? Porque, em geral, essas pessoas fazem essas coisas para conseguir bens no mundo. Ele não tem amor nenhum ao demônio, é claro. Mas ele quer conseguir as coisas do mundo. Ele se seca de inveja, de tristeza, vendo todo fulano tal rico, isso, aquilo, famoso, não sei o quê, e ele pobre, ele despreza. Então, ele quer chegar a isso.
Então, quando ele é levado, ele faz um pacto com essas coisas ruins para conseguir isso. E às vezes consegue. Consegue. Só que pode ter certeza, o demônio vai se vingar depois. Se vinga e começa a se vingar já nessa terra, já nessa vida. A pior é depois, né? Ele dá escada, a pessoa sobe, fica lá em cima, ele puxa. E puxa a escada. Puxa a escada. E a queda é grande. Quanto mais subiu, pior a queda. Então... Rapaz, o senhor falou de pessoas que são filiadas com seitas né, que não é da igreja católica. Tem pessoas, mesmo na igreja nova, que frequentam a igreja católica, assistem missa e tudo, e vai para o espiritismo, fica assim. Sim, e justamente, bom, e aí já é uma coisa parecida, a gente vai ver aqui depois. Eu sei que o grau de... Mas entra também nisso, né? Entra também nessas coisas. Você está mexendo com uma coisa onde o demônio entra, muitas vezes entra. Então, quem recorresse ao demônio e invocasse cometeria pecado grave? Claro, cometeria um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. É lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio do espiritismo? Todas as práticas do espiritismo são proibidas, porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica e por isso foram justamente interditas pela Igreja. Nós já vimos, já faz anos aí, uma palestra, né, especialmente sobre o Espiritismo. E o Espiritismo, a diferença do Espiritismo para o satanismo, embora as duas coisas muitas vezes se misturem, né? Mas a diferença é que no Espiritismo é especificamente a arte de invocar os espíritos, principalmente dos mortos, conhecidos. Mas às vezes também desconhecidos. Com o fim principal de averiguar, por meio deles, coisas ocultas. É aquilo que Saul fez com a pitonisa de Endor. Queria consultar a alma morta a alma de Samuel, que tinha morrido pouco tempo antes, para saber coisas. E ele foi repreendido. Nosso Senhor permitiu que Samuel realmente aparecesse, mas para repreender Saul do seu erro grave. E a prática justamente é essa, você procurar saber o destino, o que é que ocorreu com fulano, com cicrano, ou saber segredos a respeito de outras pessoas, consultando os mortos. Isso começou assim, dessa maneira, no século XIX, com as irmãs Fox, nos Estados Unidos. Por volta de 1900 já havia nos Estados Unidos 10 mil médiuns, 350 oradores propagandistas e 82 templos, porque o Espiritismo virou uma verdadeira seita. Não foi na França, não, professor? Não, começou nos Estados Unidos. Agora, depois ele pegou um ramo francês, e foi esse ramo francês que se transplantou ao Brasil, que é o ramo kardecista. Esse ramo é que é o mais pegajoso e perigoso para o catolicismo, porque justamente o traço do kardecismo... Allan Kardec, o nome dele era... Aí é um pseudônimo. Não é um nome francês porque é pseudônimo. O nome dele era Hippolyte Denisard Rivail. Então, e ele pertencia à maçonaria. É possível que tenha sido um arranjo, aí eu não sei, estou supondo, não estou julgando, mas é possível, dado a malignidade da maçonaria. É possível que ele tenha sido recrutado lá na maçonaria. Isso é melhor falando. Pegue isso aí, espiritismo aí, e faça um negócio parecido misturado com o catolicismo. Porque justamente o kardecismo tem esse traço de querer conciliar o espiritismo com o evangelho. É típico. E daí uma potência enorme que ganhou o kardecismo. Porque esse espiritismo mais das irmãs Fox, ela não teve desenvolvimento tão grande aqui. Mas o kardecismo hoje é um desenvolvimento enorme.
Porque justamente as pessoas dizem que elas são católicas, são cristãs, mas são espíritas. Com uma pessoa que uma vez eu fui atender, né, doente de Salvador, morrendo. Morreu 2 dias depois, eu acho. A senhora é católica, eu sou católica e espírita. Veja bem, eu não posso... Tentei explicar lentamente, devagar, que eu não podia atendê-la assim, nessas condições, mas ela não aceitou. Morreu assim. Não podia confessar assim. Ela disse, a qualquer hora que a senhora precisar, eu posso atender a senhora. Estava morrendo, entendeu? Então, são essas coisas, às vezes a pessoa... isso cria uma coisa na cabeça, porque justamente o kardecismo tem esse engano de propor um cristianismo sem inferno. Pronto. Você tirou o inferno, está tudo bem. Está tudo bem para o mundano, né? O problema do mundano é esse, né? Reencarnação. Bota a reencarnação ali. Qualquer coisa que o nosso disser que der uma impressão, eles interpretam, eles escamoteiam, corrompem o significado e interpretam de maneira a favorecer a reencarnação. Então o kardecismo é muito mais perigoso do que esse espiritismo do século XIX que começou lá nos Estados Unidos, as irmãs Fox, das quais uma se retratou, porque a quantidade de fraudes é um negócio enorme. Há um livro de Carlos Heredia, jesuíta, que escreveu um livro, está em português também, As Fraudes Espíritas e os Fenômenos Metapsíquicos, onde ele vai demonstrando muita coisa, muita fraude que existe nesses espiritismos. Porém, não é possível que possa haver alguma intervenção diabólica aqui e ali. A Sagrada Escritura nos mostra um caso de espiritismo que realmente apareceu, mas apareceu para repreender. Para repreender. Exatamente. Não, porque justamente é algo em que você mexe com algo que não deve ser mexido. Nós sabemos que nós todos ninguém é perfeitamente equilibrado, uns mais, outros menos, mas ninguém é perfeitamente equilibrado, e nós temos pontos fracos. É como alguém que você pega qualquer um aqui que não tem prática e bota, olha, vamos fazer uma maratona, 40 quilômetros. Ele vai ter um problema, certamente. Ele não vai aguentar, ele não tem preparo físico para isso. Você vai forçar uma coisa, chegar a um limite que você pode quebrar as coisas. Você não está acostumado a isso. Então, assim também, nesses fenômenos, nessas sessões, essas coisas, se força essas coisas. Se força estados de histeria. Uma vez um me contou na universidade, ele foi para uma sessão espírita. Foi lá, né, olhar. Aí foi aquele negócio, ficou todo impressionado. Daqui a pouco chegou um na frente dela, sei lá, dá as mãos, sei lá, um bocado de coisa lá, o passe, sei lá o quê. Aí quando ele estava assim, bem impressionado, aí chegou um para ele assim e disse a ele, você não presta. Aí ele, puf, caiu lá. Aí quando ele acordou, ele, o que foi? Não, fique tranquilo, porque você é um médium. Quer dizer, depois de tanta vez, chegar na cara, ele está meio impressionado. Ele deve ter percebido. Né? Aí diz a autoridade, ele, puf, cai lá. Aí pronto, diz que é médium, quer dizer, ele já fica impressionado, eu sou médium. E vai entrando, quer dizer, eu não sei qual foi o destino dele, mas já era um caminho para isso. Sem falar na possível influência sim, certa, porque mesmo que não haja influência clara, há uma influência oculta do demônio, que é um pecado, é contra Deus, o demônio está ali. E quem entra nessas coisas pode ter certeza, esse aspecto do psíquico sempre é prejudicado. Quem entra, por exemplo, numa seita maçônica, pode ter certeza, aquilo vai prejudicar. Em maior ou menor medida, vai prejudicar. Porque você está em contrato com o demônio, você está mexendo. Nosso show sim pode restituir tudo. E agora justamente a pessoa tem que ir a nosso show para justamente fazer as penitências, procurar coisas boas para tirar os hábitos maus, etc. Aí depende também do grau de maior ou menor profundidade, que é onde a pessoa foi, e também de malícia. Quer dizer, se a pessoa entrou de boa fé, sem conhecer direito, o mal é menor.
Agora, no caso de pessoas, por exemplo, e já houve casos, sacerdotes que largam a batina para entrar nessas coisas, bom, aí a malícia é muito maior. Tem um pastor aí, há 2 meses atrás, declarou publicamente, é político também, e espiritismo não é religião, em termos básicos de definição, para o nosso Deus e nós. Não é minha religião, não, em certos casos ele chega ao grau de seita religiosa, em certos casos sim. Em outros não, fica uma coisa, mas aí às vezes até pior. Porque não tem Deus, espiritismo não tem Deus, então não é. Não, aí é por outros motivos, assim, certamente não tem um Deus verdadeiro ali. Deus não é uma religião, religião é ligar a Deus. Está meio pelo alto a coisa. Religião verdadeiramente só a católica. Eles, os espíritos, afirmam que existe Deus. O problema do espiritismo é que eles fazem a salvação depender do esforço próprio e não da graça de Deus. O esforço próprio, que por karma, aguentando o karma lá, reencarnação, chega à salvação. O espírita, ele quer se persuadir disso, que ele vai se salvar pelas reencarnações sucessivas. Então a redenção de nosso show some. Para quê? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, o espiritismo justamente está condenado aqui pela igreja e todas essas práticas foram interditas. Então, agora, muito cuidado, porque há coisas assim que às vezes são até permitidas até certo ponto, coisas menores que são ligadas a forças naturais, mas que às vezes precisa ter há certas coisas que ficam um pouco no limite. Assim, por exemplo, a chamada radiestesia. Já ouviu falar? É pegar a varinha, pessoas que têm uma sensibilidade maior, elas vão numa terra e vão com a varinha. Não sei como é que faz direito, né? Quando a varinha começa a mexer, sei lá o quê, pode ter água ali embaixo. E é verdade mesmo, acha. Quer dizer, até aí pode ser algo devido só à força natural. Metafísica? Não é metafísica, nada de metafísica. Se for metafísica, o negócio é física. Certas vibrações que a água pode ter, isso, aquilo, que pessoas de uma maior sensibilidade com essa varinha conseguem perceber. Algo muito antigo e que dá certo. Você vai cavar um poço, toca um radiestesia, ele vai lá, o barato está lá. Até aí, não é algo errado. Porque você está mexendo com coisas físicas. É como um cachorro, o São Bernardo, que foi criado pelos religiosos lá onde é Cone agora, né? Os religiosos de São Bernardo. Esse cachorro, eles foram apurando a raça. Esse cão São Bernardo conseguia prever uma avalanche de neve 20 minutos antes. 20 minutos antes, ele percebia e dava um aviso. Ora, por quê? A sensibilidade dele via que os primeiros movimentos, certamente, alguma coisinha que a gente não percebe, ele já muito percebia isso. Algo natural. Hã? Certamente eu não sei, certamente ele latia, fazia algum sinal para advertir. 20 minutos antes de uma avalanche de neve. Quer dizer o quê? Sensibilidade. Até aí, tudo bem. Agora, o problema é que às vezes se utiliza também a radiestesia para ver segredos dos corações, sei o quê, você mexe aí. Bom, aí a coisa já começa a complicar. E por isso a igreja proibiu radiestesia para clérigos. Anestesia? Radiestesia. Proibiu radiestesia para os clérigos, por prudência. O clérigo, como eu, assim, a gente tem um bocado de proibição, às vezes, pegar em arma, não pode pegar em arma, não sei o caso de necessidade, não pode pegar em arma. Um padre, um religioso. Ele não pode pegar, porque a própria profissão dele, quer dizer, consagrada dele, tudo para pegar em arma. Nem em caso de guerra. Em caso de guerra extrema pode ser, mas se conhece, por exemplo, quando a maçonaria, Garibaldi, aquele pessoal Mazzini, tomaram os estados pontifícios, entraram em Roma. Né? Então, os seminaristas americanos, norte-americanos, foram pedir para Pio IX para pegar em armas. Mas Pio IX não deu permissão. Podia, no caso desse, talvez, o Papa dando a permissão de pegar em armas para enfrentar, ela estava invadindo, mas mesmo assim, Pio IX não permitiu. Então, assim também a radiestesia, como é uma coisa, mesmo para achar água, coisa assim um pouco, pode passar do limite, pode estimular na pessoa um conhecimento,
Então, para padres, para religiosos, a igreja não quer. Agora, para leigos, para uma coisa mais, para baixar a água, né? Permite. Mas se passar disso, meu, cuidado, que aí passa a ser superstição. Como é que chama aquele padre famoso lá em São Paulo, que dava aula de psicologia, depois ele veio... Albino Arese. Albino Arese, era um franciscano, né? Já morreu, né? Não é isso, né? Tem um outro. Havia esse e a... Uma faculdade, em engenharia, faculdade de psicologia. Ele Ele fala a coisa certa, mas aí derrubou e me mandou ele calar a boca. É um terreno escorregadio. Muito cuidado com essas coisas, entendeu? Não é que tudo seja errado, tudo seja pecado, mas é um negócio escorregadio. Se a pessoa não tomar cuidado, ela escorrega. Ainda mais hoje, quando não há autoridade para estar vigiando, quando as cabeças estão completamente de cabeça para baixo, então o perigo é muito maior. Então, muito cuidado com essas coisas. Esse padre, na década de 70, ele declarava: qualquer fenômeno de espiritismo, traga para mim que eu faço igual. Boaventura Kloppenburg. Não, Boaventura daqui. Bom, Boaventura Kloppenburg? Não, tinha outro. Outro, é famoso. Ele desafiava qualquer um. Meditação, não sei o que, fazer. Eu me lembro de um, eu não foi esse não. Entendeu? Mas esse acho que se desviou. Depois ele ficou. Se desviou. Ele tá brigando no demônio, parece. Mas depois ele mandou ele silenciar. Ele Justamente. estava certo no início, depois ele ficou falando. Desviou. Foi deteriorado. Até casos, por exemplo, de possessão diabólica. Casos verdadeiros. É por isso que a igreja tem tanto cuidado. Não pode chegar, padre aqui, tem um processo, eu vou lá tirar. Não. Tem o que o bispo mandá-lo. Ele não pode chegar aí, porque é algo muito perigoso. E mesmo quando é uma possessão verdadeira, pode sair muita mentira ali, porque é o demônio mentiroso. Então não se deve interrogar, vou procurar saber agora, o demônio está aqui, está na minha mão, eu já fiz exorcismo, eu vou pegar e tirar um bocado de informação. Como é lá, ele engana você completamente. Então, muito cuidado, muito cuidado. Engana e pode botar confusão. Pode botar confusão se você ficar meio atrapalhado, muito cuidado com isso. Sim, está tudo dentro disso aí, dessas coisas. Né? Então, é lícito 367. O primeiro mandamento proíbe acaso honrar e invocar os anjos e os santos? Não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos, e até o devemos fazer, porque é coisa boa e útil, e altamente recomendada pela Igreja, já que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Sendo Jesus Cristo o único mediador junto de Deus, por que recorremos também à intercessão da Santíssima Virgem dos Santos? Jesus Cristo é o único mediador junto de Deus, enquanto, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Ele, em virtude dos seus próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nos obtém todas as graças. Mas a Santíssima Virgem e os santos, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, auxiliam-nos com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos. De fato, nós vemos sempre na Sagrada Escritura se pedir uns rezando pelos outros. Então, se um pode rezar pelo outro, ele não faz o papel de intercessor? Faz. Só que ele está rogando a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, vai oferecer as orações dele ao Pai, a Deus Pai. Nosso Senhor é o único mediador, mas nada impede de mediadores secundários. Porque qualquer um que reza pelo outro faz o papel de mediador. Até uma alma de um parente, sei lá o quê. Pode ser, sim, pode. Você não precisa ser santo. Desde que esteja. E justamente, isso pode ocorrer. Nada impede, é a questão da mediação, da causa segunda. É como Deus fez as coisas. Como Deus fez as coisas. Então, nada se opõe a isto, a essa invocação dos santos. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos
refere-se às suas mesmas pessoas. E as relíquias, podemos honrar? Sim. Também as relíquias podem e devem honrar-se, porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? A diferença é esta, que a Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência, ao passo que aos santos nós os adoramos, mas só honramos, nós não os adoramos, perdão, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto a Ele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, adoração. E o culto que prestamos aos santos chama-se dolia, isto é, de veneração aos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdolia, isto é, de especialíssima veneração como Mãe de Deus. Então, aqui nesse ponto, a respeito de imagens, relíquias, cumpre falar um pouquinho sobre a heresia dos iconoclastas, está aí no quadro, ao lado. Porque essa heresia, ela fez um mal imenso. Imenso esse mal que a heresia dos iconoclastas fez. Justamente é isso. É não querer tributar as imagens a honra devida. Porque quando se tributa essa honra se refere-se às pessoas que são retratadas pelas imagens. Evidentemente, ela não se tributa às imagens como tais, mas ela vai ao que essas imagens representam. Se eu me ajoelho diante da imagem do nosso show, eu não estou considerando aquele objeto como divino, mas eu estou me referindo a aquele ser divino que é retratado pela imagem. E não há maior prova da vontade de Deus, uma das maiores da vontade de Deus a respeito das imagens, do que a imagem que nosso Senhor Jesus Cristo fez dele mesmo, que está no Santo Sudário. E que nosso Senhor permitiu que se tornasse um modelo para várias imagens de nosso Senhor no mundo. Vocês sabem disso, né? Eu já falei aqui num dos 7 de setembro, falei sobre o Santo Sudário, e a gente sabe que as primeiras imagens de Nosso Senhor, entre os romanos, pintavam no parecido com aqueles deuses pagãos, assim, sem barba. Um jovem assim, sem barba, todo assim. Porque eles não conheciam Nosso Senhor. Então eles diziam, Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Como é que... Aí faziam, não conheciam. Faziam como os deuses pagãos um pouco. Sem barba, um jovem romano, assim, forte, aquela coisa. Como eles entendiam. Então, depois, a gente vê que eles começam a fazer a imagem como se já se fazia no Oriente, como o nosso show. E se você pegar a imagem do Santo Sudário e comparar com ícones na região lá em torno onde estava o Santo Sudário, foi para Edessa, depois ficou em Constantinopla, etc., você verá que elas todas foram imitadas, os pintores se inspiravam na imagem chamada Mandilion, na imagem do Santo Sudário, do rosto sobretudo. Eles viam aquilo e faziam de acordo. Você pegar os ícones, aquele mesmo que está na capela lá, você pode ver que, e você comparar com o Sudário, você vê aquilo, aquela coisa, aquele cabelo que desce, aqueles traços, tudo ali foi tirado do Santo Sudário, que era o modelo. Então, um modelo divino que Nosso Senhor fez de imagem. Mas justamente a heresia iconoclasta, ela se opôs a isso. Ela começou a quebrar as imagens. Não só a quebrar as imagens, mas a cortar a mão daqueles que faziam as imagens. Há santos que tiveram suas mãos cortadas porque eles pintavam ícones sagrados. Então, e às vezes houve milagres de mãos que voltavam a ser para ele fazer. Há milagres de santos. Não me vem nenhum nome agora à memória, mas essa heresia iconoclasta, ela apareceu em Constantinopla. Constantinopla,
lembrar vocês aí, o curso de História, né? Foi a cidade que Constantino fez, no século IV, para fazer uma nova sede do Império Romano. Quer dizer, havia Roma, que já estava um tanto decadente, então ele fez Constantinopla, com o nome dele, né? Constantinopla, cidade de Constantino, e era numa área muito privilegiada, na embocadura do Bósforo, ali no estreito, por ali na Turquia e a Grécia. Então era uma área muito privilegiada para crescer ali. Então Constantinopla cresceu muito. E então o Império foi dividido. O Império do Ocidente, capital Roma, Império do Oriente, capital Constantinopla. Então o patriarca que estava ali em Constantinopla tinha um poder muito grande, mas ele não era o Papa. No entanto, é verdade que ele tinha um certo privilégio, inclusive por causa das condições daquela época. O Papa não tinha tanta condição de agir aqui e ali imediatamente sobre as comunicações, tudo isso. Né? Então, esse patriarca de Constantinopla passou a ter um poder muito grande no Oriente, subordinado ao Papa, mas ele tinha realmente certa autonomia, certo poder. Então, como ele estava perto do imperador, que muitas vezes era mais poderoso que o do Ocidente, naquela época Roma já estava decaindo, então passaram o pessoal pensar, não, a gente é o maior, porque o Papa vai mandar a gente é o maior, estamos aqui na grande cidade, o Oriente aqui é uma cultura, não sei o quê. Então começou a haver causa de problemas aqui e ali, mas o que mais separou o Oriente do Ocidente foi essa heresia dos iconoclastas. Leão III, Exáurico, que mandou justamente tirar uma imagem lá que estava numa porta lá em Constantinopla, e a partir daí o povo venerava as imagens, começou a briga, a confusão. Né? Leão XIII mandou tirar? Leão III, Exáurico. Terceiro, Exáurico. Não é Papa não, é imperador. Ah, imperador. Imperador, não tem nenhum Papa aqui não. Deus me livre, são imperadores. São imperadores, não eram papas. São imperadores. Pelo contrário, a gente tem um testemunho de São Gregório Magno, do século VII, condenando o bispo de Marsella, porque esse bispo de Marsella condenou o culto das imagens. Um bispo lá, em Marsella. Ele deu uma repreensão do bispo. O que é isso que você está fazendo? De jeito nenhum. São Gregório Magno. E a gente sabe, basta ver as catacumbas, tudo isso, o culto das imagens era uma coisa espalhadíssima na cristandade. Agora, por que Leão Exáurico fez isso? É uma boa questão. Porque foi um mal muito grande. A partir daí, houve esse problema no ano 729 que ele fez isso. Mas já antes já havia problemas. Porque ele assumiu o poder antes. Então já havia problemas. Então, no ano de 725 houve o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia em que justamente se condenou esses iconoclastas. O Concílio de Nicéia, por exemplo, dizia o seguinte: se os triunfos, os troféus e os ícones dos reis são levados às cidades, à rua, fazem desfile com isso, com os retratos dos reis, dos imperadores, são levados, e lá o povo, com velas e incenso, honra, não o quadro como tal, mas os imperadores, quanto mais é oportuno, muito mais, nas igrejas, a imagem de Cristo, nosso Salvador, ser honrada, e também de sua Mãe Santíssima, e de todos os santos. O argumento é do Concílio de Nicéia, do ano 725. Eles faziam festa para os imperadores, com as imagens do imperador, faziam incenso. Se eles fazem honra para isso, para os imperadores, e não é para a imagem, é para o imperador,
Por que não pode fazer isso com os santos? É lógico. É lógico. E justamente esse concílio condenou os iconoclastas. Mas depois essa heresia retomou com Leão Armênio, entre os anos de 1815 e 1842. Então nós vemos que durante mais de um século, o Império Romano do Oriente foi profundamente prejudicado, porque essa heresia dos iconoclastas fez com que o Oriente se separasse do Ocidente. Eles não gostavam e começaram a se separar. Depois não dá, né? É verdade que a heresia foi esmagada, porém isso contribuiu para enfraquecer a unidade entre Oriente e Ocidente. Está entendendo? Foi uma armadilha de Satanás. Tirou o problema, ficou... Exatamente. Aí depois veio Miguel Celular, e aí veio o problema de novo, até que em 1054 se consumou a divisão entre Oriente e Ocidente, o chamado cisma oriental. Foi um mal terrível. Então, os iconoclastas provocaram esse mal profundo na cristandade. E depois parou aí? Não parou aí. Depois veio o protestantismo. O protestantismo. Foi pegar lá, então. Não só o protestantismo, mas quer ver outros iconoclastas terríveis? Os maometanos. Os maometanos não admitem imagens. E depois, o protestantismo atual, se você ver, a principal estratégia deles vai em cima das imagens. Primeiro é a Bíblia, que eles usurpam. Mas depois eles utilizam a Bíblia justamente para tirar o católico da sua religião, utilizando justamente, principalmente, este engano das imagens. Porque esse engano, essa heresia dos iconoclastas, vocês vejam, Satanás, não há verdade nele. Satanás não usa doutrina. Satanás vai pela estratégia. Ele tem o gênio da guerra. Então, ele sabe que essa questão das imagens, se você chegar com uma doutrina um tanto abstrata para discutir, a coisa fica um tanto no alto. Mas se você chegar e dizer, não, isso aí é idolatria, imagem, causa uma divisão profunda. Se você chegar uma família, mesmo que não seja lá muito católica, e aí chega um membro da família, se perde em protestantismo, e ele chega em casa, isso aí é idolatria, e arranca. Pronto, já dá divisão em casa, não é? Não dá briga não na hora? Só já briga. Então, essa heresia dos iconoclastas, ela é profundamente divisória. Ela divide as pessoas. Divide, dá briga. E como os protestantes são muito fanáticos, e os católicos liberais, qual é a tendência? O fanático leva melhor. Entenderam? Então isso explica muito desse mal que os iconoclastas fizeram e continuam fazendo. Agora, qual a origem disso? Boa pergunta, né? Como é que começou isso? A gente já disse, começou no Oriente, né? Mas, vejamos algum dado aqui sobre a origem disso. O autor aqui diz que em Bizâncio, ou seja, em Constantinopla, segundo Teófanes e Santo Estevão Jovem, foram os judeus os instigadores reais do problema das imagens, dos iconoclastas, que provocou o cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. No ano 717, o imperador Leão III Exáurio salvou Constantinopla, assediada pelos árabes maometanos. Em 722, este rei estabeleceu o edito de Heráclio contra os judeus. Ele não era lá nem muito amigo dos judeus, o Leão Exáurio. Porque já tinha judeu lá em Constantinopla. Havia já milhares de judeus lá. Em 722, então um renegado sírio chamado Bezé, amigo de um judeu de Tiberíades, que instigou o califa Yazid a mandar destruir as imagens em 723, ou seja, um judeu de Tiberíades que tinha instigado o califa para destruir as imagens. Um califa do maometano. Então, esse judeu, amigo desse renegado Bezé,
Bezé era um renegado sírio, devia ter sido católico e largou. Então, este renegado o alentou ao Leão Exáurico a seguir esse exemplo. No princípio de 727, Leão III mandou destruir o ícone de Calcé na porta de bronze do Palácio Sagrado, inspirando-se nas proibições do Antigo Testamento contra os ídolos. Sempre aquela coisa do livro do Êxodo, isso, aquilo, outro, essa coisa. Mesma coisa. Então, os judeus eram naturalmente, entre aspas, os mais dotados para isso. Porque os judeus já tinham esse problema há muito tempo. O judeu, nosso Senhor, Deus não queria que eles usassem imagens, ou pelo menos usassem poucas imagens, porque na época havia aquela tendência para cair na adoração de imagem. Realmente havia. Então, Deus proibia. Aconteceu muito. Então, naquela época, Deus tinha aquela preocupação. Só que veio nosso Senhor Jesus Cristo, isso foi apagada, essa preocupação. Se podia ter imagens. Estava ali a igreja para regular isso, tudo, imagens de nosso Senhor. Se destruir os ídolos, e se põe as imagens de nosso Senhor, Nossa Senhora, etc. Isso começou a ser feito desde o início da cristandade. Mas os judeus que não aceitaram nosso Senhor, com raiva, com ódio, quando viam os cristãos com imagens, diziam, não, isso aí é adoração de imagens. Aí era mais um motivo para brigar, entenderam? Então eles é que levavam esse ódio aqui e ali, contra as imagens. Foram eles que influenciaram o Leão Exáurico, aí começou a heresia iconoclasta, e depois certamente influenciava aqui e ali. A gente sabe que no caso do protestantismo, Lutero também não gostava de judeu. Lutero fez um livro, né, dos judeus e de suas mentiras, tacando o judeu mesmo pesado. Mas ele foi, de certo modo, utilizado pelos judeus, já que o judeu viu que, isso aí, está quebrando a igreja católica. O judeu é pragmático. Pode ser até inimigo, né? Não está dando certo. Pronto, financia. E aí eles foram realmente os grandes influenciadores dessa heresia dos iconoclastas, que fez um mal muito grande e continua fazendo um mal muito grande à igreja. Porque ela tem ela é explosiva, como se fosse uma bomba. Ela engana muito e divide muito. Divide. Não, mas aí já é os iconoclastas do Vaticano II. Já são os iconoclastas do Vaticano II, que eu até falei da última aula. Justamente. Já são os iconoclastas do Vaticano II, cujo motivo não é exatamente o mesmo, mas que vai por aí também parecido, porque a religião antiga, popular, não é agora, cristocentrismo, sei lá o que, vem aquilo. E aí vão destruindo da mesma maneira, se tornam também parecidos com os iconoclastas, né?